Bem-vindos a mais um bate-papo com o treinador. Vamos lá, Emílio aqui, e hoje é dia da gente falar de planejamento, de como foi o planejamento do Diego para fazer o RP do 5K. Show de bola, fala galera, tudo certo por aí? Vamos lá, né? Vamos falar sobre esse planejamento, foi bem legal, hein? Então, assim, a gente dividiu a conversa. É lógico que é aquilo, a gente começa no tema e dá aí umas desviadas. Mas a gente dividiu a conversa aqui em três partes, né? Tudo que foi pré-prova, pré-5K, no dia, o que aconteceu, e o que faria de diferente para Legal. um próximo evento, tá? É claro que a gente gosta de fazer uma coisa mais solta, mais descontraída, né? Então, o caminho é esse. Não estranhe se a gente estiver saindo aí um pouquinho no tempo. Às vezes dá uma desviada, né? Às vezes dá uma desviada. Antes de desviar, já desce o dedo no like aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, acompanha nos outros canais, em todos os canais. Viu isso no canal? Vai no outro, para sair descendo todos os canais. Sair descendo like em todos os canais, tá bom? Sucesso. Bom, então, primeiro, acho que antes da gente falar, para quem não acompanhou, Diego, vamos falar dos 5K. Antes da gente falar do pré, os 5K. Quanto era, quanto você fez, e aí a gente dá um passo para trás para falar do pré. Tá, o quanto era... Não, peraí. Como assim? Quanto era o quê? Peraí. O tempo, seu tempo. Qual o seu tempo? Tá. Qual era o meu RP? Então, o meu RP no 5 km lá foi 2015, que eu fiz foi 23,09. Esse era o meu RP já, então, partindo desse ponto, né? E aí, qual que foi o restante da pergunta? E aí, no dia, quanto foi? Aí, no dia, quando eu bati o meu RP, foi 21,59 e 9. Boa. Acho de 22, boa, Então, boa, foi o... Boa. Mas aí tem toda a história, né? Tem toda a história. Vai vir por trás aí. Boa, então vamos falar. Para quem não sabe, o Diego, ele veio de 2015 nesse tempo, depois por uma série de questões, teve a maratona em 2018, pós-maratona teve a fratura, depois ficou um tempão sem correr, aí veio pandemia, que a pandemia foi para todo mundo, né? Exatamente. Paralelo a isso, fazendo o tratamento do quadril, e aí até chegar a voltar a correr e fazer uma ótima corrida, né? Então não é que parou aqui. Foi do nada, né? Parou o tempo, né? Parou o tempo e... A vida, ela vai rolando aí, não é... 6 anos aí, né? Bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, vamos lá. Vamos falar então do pré dessas 15 semanas de preparação para melhorar o tempo dos 5 km. Tá. Como é que você determinou suas zonas de treino? Que avaliações que você fez? Quantos treinos por semana você fez? Tanto de corrida, fortalecimento? Conta um pouquinho dessa parte. Legal. Falando antes, né, de onde começou, né, dando só uma introdução leve, né, que não é que 2015 lá eu corri os 5 km, depois nunca mais corri, que foram mudando as coisas, acabei partindo para 10K, né, fiz meia maratona, cheguei na meia maratona, até correr uma maratona em 18, e aí depois teve um período aí bem grande que eu, né, tive uma lesão no quadril e eu acabei ficando um tempo sem correr. Quando eu estava retomando a corrida, né, em 2019 foi um ano bem péssimo assim para mim. E aí no final de 2019 eu já estava mais recuperado, estava treinando bem já, pensando em fazer começar a cumprir alguns objetivos. Aí veio a pandemia, parei mais 3, 4 meses ali. E aí 2021 foi o ano da verdade, né?
E aí eu estabeleci, primeira coisa que eu fiz, né, pensando lá nos primeiros vídeos também que a gente conversou, foi estabelecer metas, né? Então lá, 1º de janeiro, eu falei, o que eu vou fazer esse ano? Então eu quero bater meu RP. Até metade do ano eu quero bater meu RP nos 5 quilômetros. Né? Pensando que eu estava retomando a corrida, acho que é o mais ideal, você não concorda, professor? Né? Começar dos 5 quilômetros, né? Começar de baixo, né? Não ia começar, Pessoal não, tem, vou... o pessoal também fica, sei lá, quanto tempo sem correr. Ah, legal, acho que agora eu vou fazer uma maratona. Pô, então acho que esse foi o primeiro, exatamente, esse foi o primeiro pensamento, né? Eu não vou começar da maratona, né? E ser bem sincero, eu não tenho nem tanta vontade de fazer a maratona. Estou muito interessado nesses 5 e nesses 10 quilômetros. Talvez vai ser. Calma, calma, que vai ser o próximo passo. E acalma o coração. Então, daí dos 5 eu estabeleci as metas. Eu tinha uma meta a longo, médio e curto. A longo prazo era bater esse RP dos 27,09. Essa era a meta a longo. E a médio prazo era conseguir voltar a fazer os 5 quilômetros e pelo menos em 25 minutos, né? Conseguir correr ali naquele pace de 5 por quilômetro. E uma meta a curto prazo, isso falando do começo do ano, antes dessas 15 semanas ainda, era conseguir fazer 1,5 km, que a gente falou de teste também, né? Então, esse teste, né, esse cálculo de zona de treino, era pelo menos em 6 semanas eu conseguir fazer esse 1,5 km em 7 minutos e 30. Então, eu criei um teste para mim mesmo, não tem nenhum protocolo nada, era o meu teste, consegui fazer 1,5 km em 7 minutos e meio, que daria lá a média dos 5 por quilômetro. Então, no fim, eu tinha feito 12 semanas, né, nesse início de ano. Eu não só, né, bati lá os 25 minutos, que era a minha média minha meta de médio prazo, como eu quebrei meu RP. Eu fiquei assim, né? E agora, né? O que eu vou fazer? Já bati o RP, tô tranquilo. Daí eu falei, não, agora vamos fazer, né? Criar uma nova meta que vai ser bater esse RP em 15 semanas. E aí, que aí inicia esse projeto das 15 semanas. Então, os primeiros testes eram ver como que eu estava ali no início, né? Para ver como que eu estava, que eu fiquei um período, eu consegui bater esse primeiro RP, né, depois eu fiquei um período sem correr, e aí eu pensei em calcular lá as 15 semanas e começar os treinos. E o que eu fiz? Eu falei, agora você, na primeira parte do ano, eu estava um pouco mais conservador, assim, então eu falei, não, dessa vez eu vou ser mais ousado, eu vou correr mais, aumentei o número de dias na semana, estava correndo. Na primeira parte, eu corri 3 vezes por semana. Nessa segunda parte, comecei a correr 4 vezes por semana, né, fazendo treinos de fortalecimento de 3 a 4 vezes por semana também. Né, e mais para o final da temporada, já chegando próximo lá do dia da prova, já estava trabalhando mais força máxima, treinos de potência, né, que é bem interessante para o corredor também fazer esse tipo de Você treino. dividiu essas 15 semanas em blocos, certo? Fala Isso, um pouquinho perfeito. disso. Nas 3 primeiras semanas eu fiz um trabalho mais leve, mais básico, né, de treino, né, rodando mais, não fazendo tanto intervalos, né, mais intensos. Aí no segundo bloco, que seriam mais 6 semanas, aí, dando 9 semanas, eu comecei a trabalhar os intervalos mais intensos, né, parei 4, já viajei, 4, Tá 8, certo? 12, é isso. Eu já passei a trabalhar com um pouco mais de intensidade, né? E já colocar o trabalho de força, que foi uma coisa que eu não fiz no começo, lá da outra vez. Eu deixei muito tempo para entrar com o trabalho de força. Eu já entrei com o trabalho de força máxima, lá, séries de ir para academia, fazer 3, 4 exercícios de força, né? De agachamento, terra ali, fazendo 5 repetições ali no máximo, com o máximo de carga que eu conseguia. Né? E aí, quando faltavam mais ou menos 4 semanas, eu passei a fazer os treinos de potência, né? Que aí trabalhando uma carga mais alta e muita velocidade, ali, né? Fazendo salto com peso, fazendo um agachamento com salto, né? Utilizando peso, né? Então, isso. E aí, os trabalhos de corrida também, faltando as 4 a 3 semanas, mais ou menos, também tirei o pé das rodagens e comecei a fazer treinos mais curtos, porém mais intensos.
né? Até chegar lá o dia de fazer minha prova, né? Legal, legal, legal. E em relação à alimentação? Alimentação. Alimentação, no geral, né? Não o dia a dia e um pouco do seu peso. O peso no início e o peso no dia. Como que foi a variação disso nesse período? Eu não sei vocês aí, né, durante a pandemia, mas eu perdi 6 quilos, né, lá do começo da pandemia até o... Então, E você perdeu, todo mundo achou, né? Então Você perdeu, todo mundo achou por isso. Não, foi um monte de gente que eu converso. Nossa, como assim você perdeu o peso? Então, perdi bastante peso. Então, eu venho de 71, 72 ali, nessa casa mais ou menos, lá no começo do projeto, eu queria fazer a prova com 68. Então, pelo menos uns 3 quilos ali que eu queria ter perdido durante o processo. E assim, alimentação, basicamente, eu dei uma boa reduzida na carne, não tenho comido tanta... Continuo comendo, lógico, mas muito menos do que eu comia antes, assim, dou uma caprichada boa no carboidrato, não fico com medo não de comer carboidrato, e assim, o peso veio se mantendo. Quando faltava 2 semanas, aí eu fechei geral, parei com aquelas bebidinhas, né, no fim de semana, de levinho, né? Eu também faço isso, né? Parece que não, parece que a gente não faz essas coisas, né, professor? Vive de vento, né? A gente vive de vento. Não, mas aí não, mas faltando de 2 a 3 semanas mais ou menos, eu fechei o cerco mesmo, falei, não, agora acabou, não tem mais graça. E eu consegui chegar a 68,5, assim, eu achei que que eu cheguei bem para fazer a prova bem levinho, foi bacana, você consegui bater o 68,5. E 3 dias ou 4 antes eu não comia carne, zerei a carne, que só carbo, né, arroz, feijão e legumes, assim, zerei mesmo a carne ali faltando pouquinho ali antes da prova, 3, 4 dias, que deu ficar bem leve mesmo na prova, foi bacana. Então você vê, né? Para ficar um resumo assim bem simples para a pessoa entender. Encontrou, primeira coisa, determinou objetivos a curto, médio e longo prazo, que é o que a gente falou lá no outro vídeo. Encontrou o seu 100%, né? Avaliou lá no início do período. Planejou esse período. Cumpriu não só a parte de corrida, como a parte de força, que tem que ir junto. Não tem milagre. E ó, eu vou falar, faz diferença, hein? Faz diferença. Tem que fazer. As pessoas acham, só correr 5 quilômetros. Se o objetivo é correr forte, você tem que ter força para poder colocar potência ali. Então, treinou a força. Alimentação. Não adianta fazer tudo isso de treino, de planejamento, de não sei o quê, e comer salgadinho à noite antes de dormir. Não, escorregar, a gente dá umas escorregadas, é normal, mas assim... É normal, mas vai não escorregar todo dia, né? Não, todo dia não dá para escorregar, né? Não dá. Não dá para escorregar todo dia. Então, assim, tudo bem, a gente está numa situação hoje, você está assistindo isso em setembro, estamos no meio ainda de uma pandemia, ainda não acabou, mas está ali. Ainda não acabou. Está ali na beirada. Mas isso vale, essa conversa ela é atemporal. Ela vale em qualquer situação. Não tem jeito, tem que baixar o peso. Menos peso, menos eu ia falar menos, né? Menos carga para você levar. Lembra que a corrida é uma sucessão de saltos. Se você está 1, 2, 3 quilos, 5 quilos acima do seu peso, você está aqui abraçado com um sacão de arroz e correndo junto. E isso a conta vem, porque esse monte de batida aí no pé, uma hora a conta vem. Né? Mas falando da maratona que a gente comentou lá no começo da maratona, eu corri a maratona com 73 quilos, eu achei que eu tava me sentindo o mais leve do mundo, 73 quilos. São 5 a mais do que eu fiz os 5 quilômetros. Entendeu? E porque eu rodava, eu ficava com 76, 78, então
os 6 quilos da pandemia era 76, 78. Veio o período da pandemia lá de janeiro a março, eu perdi uns 6 quilos, cara. Eu não sei lá, de janeiro a março, não, de março a junho eu perdi uns 6 quilos. Então, e aí perdi e tá perdido por aí, não quero achar não, tá? Tô muito feliz. Alguém achou! Alguém achou! Alguém achou, Muito bem, Diego. Então, assim, eu acho que ficou muito claro que não dá simplesmente só para querer fazer, né? Ah, eu quero fazer 5 quilômetros. Não. Você tem que determinar algumas coisas, sair da zona de conforto e ir atrás disso. Tudo bem. É estabelecer meta, né? Teu objetivo, treinar, né? Se alimentar direitinho, avaliar durante o meio do processo, que eu também fiz um teste de 3 quilômetros aí no meio do processo para ver como que estava, para ver se estava dentro do planejado, né? E uma outra coisa legal também é o lugar que eu corri, né? Se você tem essa possibilidade, foi um lugar que eu já treinava bastante lá naquele lugar. Então, eu acho que isso também é bem legal. Você conhecer o lugar que você vai correr. Não adianta também você treinar sempre num parque X e agora no dia da prova eu correr no parque Y. Você não saber cada buraco que tinha no chão de onde eu estava correndo. Então, isso também é um facilitador aí na hora do processo, cara. Então vamos falar do dia. Vamos falar do dia. Sim, vamos lá. Clima, como é que estava no dia? Tava sol, tava quente, tava nublado, como é que tava? O percurso, você já começou a falar, como que era o percurso? O que que tinha? Tinha curva? Era mais plano? Tinha subida? Não tinha? E como foi seu aquecimento? Boa. Então, vamos começar do clima. O clima tava, excelente para a corrida, tava 17, 18 graus ali. Eu comecei cedo também, que esse é um ponto, né? 7 horas eu tinha marcado, que eu fiz até uma live no Instagram. Marquei 7 horas, 6h59, 59 segundos, estava largando, né? O clima tava bem gostoso, assim, não tava calor, né? E a data também que eu escolhi lá não tava tranquilo. Às vezes dá sorte, né? Que São Paulo nunca se sabe, né? Pode estar calor e o percurso que ia falar palavrão não pode, né? Fica feio. O percurso que eu escolhi também é um percurso que ele é plano e é um oval, que é ali perto da Assembleia, aqui em São Paulo. Quem conhece ali o Ibirapuera, aquela região ali, do ladinho da Assembleia. Ele é um percurso, ele oval, não tem subida, é um percurso todo plano. Tanto fiz testes ali, fiz treinos de intervalados, eu fiz ali, né, durante todo o processo de treinamento. Na hora da prova também, isso foi uma outra coisa que eu pensei bastante, assim, o que eu vou fazer agora na hora da corrida? Né? Vou sair forte, vou fazer metade 2 e... O aquecimento, antes. o aquecimento. Antes do aquecimento. Então, o aquecimento, por incrível que pareça, eu não fiz nada além do que eu já fazia. Vocês fazer uma liberação miofascial lá antes, né, em casa, né, uma ativação com mini band, que é legal, uma ativação de glúteo, de membros inferiores. Como eu sofri com quadril, aprendi também que esse processo de aquecimento ele é muito importante. Eu sempre prezo isso muito com os alunos, falo muito sobre a importância do aquecimento. E aí lá na hora, no momento, também, né, alguns tiros curtos já para entrar no ritmo da corrida, né? Um trabalho mais de velocidade ali, tiro curto de 15, 20 metros, para já entrar na mecânica da corrida, na ideia do que eu ia fazer na hora da corrida. Boa. Então já emenda aí. Como é que foi o ritmo desde o início ali? Como é que foi essa variação de ritmo durante o 5? Então, aí na ideia, né, na hora que você faz provas maiores, a gente pensa em fazer o split negativo lá, né, correr a primeira metade um pouco mais lenta e a segunda metade mais forte, né. Nesse dia o que eu pensei, eu falei, eu vou sair fazer uma estratégia que é uma estratégia em U, né, sai forte os 2 primeiros, aí cai um pouquinho o ritmo lá para metade, o terceiro, e termina forte. Putz, e deu super certo, assim. Eu fiz os 2 primeiros, né, um pouquinho mais forte ali, dentro do que era o ritmo que eu estava propondo ali para
para conseguir baixar lá dos 22, né, que consegui. E aí, na metade, eu falei, agora eu vou dar uma respirada, que eu respirei um pouquinho ali no terceiro quilômetro, né? E aí, os 2 últimos, agora eu vou acelerar, vou no meu limite, vou no meu máximo. Putz, foi no máximo, foi bem legal, funcionou super bem. Em qual ponto você sentiu dificuldade? Você sentiu muita dificuldade ali? A estratégia já era diminuir um pouco o ritmo no meio. Você seguiu a estratégia porque você estava, é óbvio que estava cansado porque era no limite, mas você diminuiu o ritmo um pouquinho porque você estava cansado, porque você sentiu dificuldade ou porque você seguiu a estratégia? E no final, qual a sua percepção ali quando bateu o 4º quilômetro e faltava 1 quilômetro? Foi por seguir a estratégia. Tipo, coloquei na cabeça, não, eu vou seguir a estratégia. Talvez desse até para manter o ritmo que eu estava e ter feito todos os quilômetros ali mais ou menos próximos, sem ter perdido tanto no terceiro. Eu senti dificuldade no primeiro quilômetro, né? Acho que foi o mais difícil, porque você está com aquele nervosismo, você não sabe se vai encaixar, aí você olha no relógio. Eu fiz também, pessoal aqui, ó, né? Com o reloginho na mão, usando a tecnologia ao meu favor o tempo todo ali. Isso eu não admito, não pus o relógio no bolso, não, eu vou aqui na percepção, porque tal. Não, eu usei o relógio o tempo todo. Acho que o primeiro quilômetro foi um dos mais difíceis, assim, porque sabe, você tá meio que tá nervoso, tá me sentindo nervoso. E aí não sei, e eu terminei com um gostinho de quero mais. Eu acho que daria para ir um pouquinho mais. Daria para ser um pouquinho mais forte ainda. Talvez não para baixar do 21, não, acho que seria demais agora falar, mas talvez um 21 e 30. mais baixo, uma coisa abaixo de 30 segundos, olha, abaixo de 21 e 30, por volta de 21 e 30, talvez. Eu acho que por volta de 21 e 30, talvez. Eu fiz 21,59, talvez ali daria pensando hoje, mas devido a todas as circunstâncias, eu acho que foi muito bom. Que a minha ideia era fazer entre 21 e 22, eu consegui ficar... Foi mais de 1 minuto, né? Foi mais de 1 minuto de diferença, né? A gente tá falando mais de 1 minuto de diferença em 5 quilômetros, né? É muita diferença. É muita diferença, bastante diferença. Então vamos lá. Então dessa parte do dia, né? Do dia, resumindo de novo, né? Condições, né? Então a uma data favorável, né? Que a expectativa é que seja favorável o clima. Foi 15 de agosto, né? Tá invernão ainda. O clima tem interferência, né? Eu quero fazer meu melhor tempo em janeiro. Eu quero fazer Eu quero fazer meu melhor tempo em janeiro, no Circuito do Sol, largando às 8h30 da manhã, correndo elevado. Não dá, cara. Não dá, né? Não dá, né? É difícil, né? Não dá, já vi. E o que você faz no final do ano? E no final do ano ainda comendo todas as rabanadas que a mãe faz, né? Não, vai fazer dieta. No Natal ou no nosso você fez dieta, tá? Ó. Então a escolha da data, ela tem uma interferência muito grande, né? Com o clima, o percurso, ele tem que ser um percurso que favoreça. Se eu quero fazer o meu melhor tempo, não eu não posso querer fazer no percurso difícil. Não dá. Pico do Jaraguá. Eu vou subir o Pico do Jaraguá para fazer meu melhor 5 km. Não dá. Lógico, mas Emílio, aquela coisa, eu só vou escolher a nata para mim, né? Lógico. Não, peraí, eu vou pegar o mais difícil aqui, que é para eu mostrar para... Não, eu vou escolher, faz uma escolha boa. Agora, se é uma prova, eu queria fazer uma prova que assim, foi uma coisa minha, né? Que eu criei ali, foi uma coisa minha. Queria fazer uma prova, testar numa prova, que é legal também. Também, porque as condições da prova, o ambiente de prova muda, né? Você tem as condições da prova, você tem o cara correndo do lado, você tem a motivação de começar ali, da largada, você tem o nervosismo da prova, e isso muda tudo o que acontece ali.
tanto no lado positivo quanto negativo, né? Porque se você se deixa levar demais pela condição da prova, você pode quebrar, pode correr mais forte, e, enfim, e aí não tem o resultado esperado. Fica mais difícil de você seguir estratégia. Sim, mais difícil de você seguir estratégia. Porque é aquilo, primeiro quilômetro de prova, muita gente, dependendo da prova, muita gente. Você tem que ficar desviando. Dependendo, você não tem uma separação legal de blocos, né, de ritmo. Então, tem que considerar tudo isso. E aí, falando do aquecimento. O aquecimento fez o que faz todo dia. Não tem milagre. Não tem milagre. Exato. E o ritmo é o ritmo que treinou. É o ritmo que treinou. Ah, não, no dia vai. Não, amigo, não vai. Não vai. No dia, você faz o arroz com feijão. Você faz o que você treinou. A corrida, ela te devolve aquilo que você entrega. Não tem milagre. No dia, não. No dia eu vou conseguir correr mais rápido ou correr mais longe, né? Desculpa, mas... Não dá, né? Não dá. Não dá. Então, legal. No dia, tudo funcionou de acordo com aquilo que você normalmente já fazia. Se fosse numa prova, faria na prova, né? Só considerando as questões da prova. Essas outras questões, né? E aí, pensando numa próxima ainda de 5 km, numa próxima preparação para 5 km, o que você faria, olhando assim, né, o geral, o que você faria de diferente? Pelo menos para mim, eu acho que eu deixaria 3 treinos de corrida. Esse quarto treino não foi legal para mim. Assim, eu acabei sentindo dor no joelho no tempo, depois, tudo bem, teve outras coisas no meio, né? Teve viagem, teve essas coisas, senti dor na panturrilha. Então, esse quarto treino, acho que com 3 treinos para eu fazer tá ideal. Assim, eu manteria os 3 treinos e aí eu ia reforçar na musculação. Entrar com trabalho de força da mesma forma que eu entrei, talvez um pouquinho, 1 ou 2 semanas antes, trabalhar potência, né? Ou ir mesclando esses 2 trabalhos ao mesmo tempo, trabalhar força e potência, que eu dividi bem, né? Fiz um trabalho só de força durante o tempo, parei de fazer o trabalho de força, comecei a entrar só com o trabalho de potência. Tentar mesclar os 2 ali, fazer um agachamento pesado, mas fazer um swing com o kettlebell, né? Também ali na mesma sessão de treino. E acho que isso, viu? Não sei se eu encaixaria mais coisas, não. Talvez me dá mais 3 semanas ali, em vez de ser 15, fazer 18 semanas, 3 semanas a mais ali para poder ter esse a mais, entendeu? De exercícios, tanto de força quanto de corrida. Eu acho que seria bacana, assim. E aí eu vou fazer um comentário, né? Você vê isso a gente não combinou, né? Amiguinhos que estão assistindo aí, isso não é combinado. O que você faria de diferente, além dessas mudanças? Você terminou falando, mais 3 semanas. O que normalmente as pessoas fazem? Não, eu quero diminuir. Eu quero fazer meus 5 quilômetros mais rápido daqui 2 meses, né? Daqui 8 semanas. Daqui 10 semanas. Mais tempo, cara. Quer dizer, né? Você vê a preocupação quando você passou pelo processo das 15. Fez tudo certo, né? Treinou, se alimentou, ajustou tudo que precisava e ainda quer mais 3 semanas. Né? Você vê que maluco? Aí parece que a gente é maluco, né? Quando eu falo isso, parece que a gente é maluco, né? E não é mais tempo. Quanto menos tempo para você se preparar, é pior. Menos tempo. Porque o lance principal é aquela coisa, você fez um treino hoje, você tem que descansar para a semana que vem repetir esse treino, ou vai ser próximo ali, vai mudar, fazer um ajuste ou outro, isso é melhor. Agora, você faz esse treino hoje, você quer fazer o mesmo treino 2 dias depois e ainda ser bom? Não vai ser, você precisa descansar. Quando que você melhora, né? Descansando. Não é
Você Não faz é um treino e a hora porrada, que você... porrada, porrada, porrada. Não dá. Você tem que dar aquele descanso que é a hora que você tem o ganho, né? Então, Você quando você tem- tem mais tempo para treinar, você também tem mais tempo ali para conseguir obter esses ganhos, né? Exato. Encaixar E mais é o bem que lá é, nesses treinos. e aí voltando na história da pandemia, né? Estamos em pandemia, que se você está assistindo depois, é aquilo que a gente fala para o pessoal treinar agora. Não tem prova? Tudo bem, é difícil, a gente sabe que não tem prova. A gente consegue criar os desafios pessoais, os desafios em Sim. grupo, mas efetivamente não é prova, né? Mas a gente insiste que as pessoas treinem para ganhar tempo, porque daqui a pouco começam as provas e aí vai querer fazer todas as provas. Só que não treinou, tá esperando ter prova para começar a treinar. É o, Ah, amigo! é o corpo do verão, né? Que você começa a treinar quando? No verão? Não adianta. Você começa a treinar no verão, você vai melhorar a corrida quando for fazer a prova. Não dá, gente, não dá. E aí, falando de tempo de preparação, assunto para o próximo bate-papo: maratona. O que envolve planejamento, a preparação para a maratona? Se você quer fazer a maratona em março, março não vai ter nada. Não vai ter nada. Vai ter. Olha o pessimista, né? Não, vai ter. Não sei, né? Mas aqui, não, é que aqui não tem efetivamente maratona, né? As maratonas aqui é abril, maio, junho, enfim. Se você quer fazer uma maratona em abril, em maio, amigo, se você não está treinando, deveria estar treinando. Deveria estar treinando. A gente vai falar sobre isso no próximo bate-papo, tá? Vamos colocar aí algumas coisas que envolvem a preparação para uma maratona. Então, fica aí o convite para seguir acompanhando. Não deixa de curtir o vídeo. Acompanhou até agora. A gente contou toda a história. Se inscrever também, né? Inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Curtiu? Se inscreveu? Deixa um comentário aqui embaixo. Manda, compartilha com o coleguinha o vídeo com alguém para seguir treinando, treinar com qualidade e pegar esse exemplo. Olha o exemplo, né? O exemplo do treinador. O que a gente pede, a gente faz. É na pele. É na pele. Eu passei uns perrengues, hein, meu? É na reta, né? Não tem mistério. Tá na reta. O que a gente pede é aquilo que a gente faz também. Tá bom? Exato. Diego, recado final? Isso aí, pessoal. Continuem treinando e se beber, não dirige aí e vamos pra cima, hein? Boa! Gente, até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau! Tchau, tchau.